Se você prestou atenção, na letra dessa música, é o Senhor Jesus expressando aquilo que Ele sente por você, meu irmão. Você é capaz aí de olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer para essa pessoa o seguinte: você não é capaz de fazer o que Jesus fez, só Ele é capaz. Diga para outra pessoa aí: e Ele faria de novo, se fosse necessário, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Jesus não tem caso com pessoas. Jesus estabelece um relacionamento no nosso coração. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor. Os irmãos estão felizes com Jesus, irmãos? Pelo que Ele fez por nós, é motivo de nós sempre estarmos felizes com o Senhor. Amados, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 16, e o verso de número 33, bem conhecido dos irmãos. Cadê o Tunico aqui? Botar do meu lado. Não trouxe o Tunico, mano? Congregação Maria Helena sabe, eu prego lá, eu prego com o Tunico lá do lado. Eu prego e o boneco do lado fica, e a gente faz um dueto lá e a mensagem é pregada. É uma benção. Mas aqui na série eu deixo para o pastor Dorival, né? Não é verdade, irmão? Louvado seja o Senhor. Evangelista João, capítulo 16, e o versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga William, Escola Bíblica. Vamos lá. A Bíblia diz assim, irmãos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos fazer uma coisa bem bacana, bem legal. Vamos todos ler esse versículo. Todos. Vamos uma voz só. 1, 2, 3. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para ensaio foi beleza. Vamos lá, para valendo agora? 1, 2, 3. Tenho-vos dito isso para... Amados, eu quero pregar sobre o tema como vencer o desânimo. Como vencer o desânimo? Tem sido uma pergunta bastante interessante. Como vencer o desânimo? Nós, pastores, enfrentamos esta realidade. Nós vamos nas casas das pessoas, às vezes somos intrometidos lá, e a maioria das respostas é essa: pastor, eu estou desanimado. Eu estou desanimado com a minha família, eu estou desanimado com a igreja, eu estou desanimado com o sistema, eu estou... uma série de coisas. O desânimo tem tomado conta das pessoas e tem sido uma arma importante do diabo. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos gostariam de morar em um lugar aonde não houvesse o desânimo? Eu tenho certeza que a resposta, ela seria 100% que todos queriam morar em um lugar que não houvesse o desânimo.
não houvesse os problemas que geram desânimo, não houvesse as dificuldades, não houvesse as aflições do dia a dia, mas esta não é a nossa realidade. Até porque Deus usa o profeta Miqueias para escrever no capítulo de número 2 e no versículo de número 10: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Deus usa o profeta Miqueias para registrar isso ao povo, e incessantemente Deus tem falado com a igreja: levantai e marchai, ande, porque não é nesta terra o meu e nem o seu descanso. Se nós queremos viver em um mundo, ou melhor dizendo, em um local, em um lugar, sem aflições, sem desânimo, sem problemas, este lugar não é aqui. Este lugar é a eternidade junto com Deus. E a palavra desânimo, meus irmãos, é justamente ao contrário do que Jesus manda os discípulos terem. A palavra desânimo é justamente o contrário da palavra que Jesus ordena para os discípulos terem: bom ânimo. E Jesus estava falando aqui neste texto, no capítulo 16 de João, são as palavras de Jesus. Jesus estava preparando os discípulos para ir assunto aos céus, para morrer e ressuscitar. Jesus estava preparando o ânimo, preparando o espírito daqueles discípulos, preparando para conceberem a ideia de que Jesus não estaria com eles mais. E eles não entendem estas palavras de Jesus. E Jesus explica passo a passo e diz: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Porque o Espírito Santo indo, versículo 18 de João 16: porque quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão órfãos, o Espírito Santo estará com vocês. E Jesus vai preparando os discípulos para orar no nome dele. E ele diz: vocês serão muito perseguidos. Hoje vocês não estão entendendo este mistério, mas é necessário que tudo isto aconteça. E aí ele diz para os discípulos: eu digo isto, todas estas palavras, para que em mim tenhais paz. Paz, meus irmãos, não é um estado de espírito. Paz não é uma tranquilidade. Paz não é, na maioria dos versículos existe também esta paz de tranquilidade, esta paz de sossego, esta paz do bem-estar físico, emocional, psicológico. Mas a maioria dos versículos de Jesus não é esta paz que Jesus diz. A paz é que Jesus diz é que havia uma guerra entre o ser humano e Deus com o pecado. Havia uma distância por causa do pecado, porque o homem pecou. E quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele nos reconcilia com ele, com Deus. A cruz é a manifestação maior do amor de Deus. E aqueles que aceitam essa verdade, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eles têm paz no coração. E esta paz não é um bem-estar físico, psicológico, é que nós não estamos mais em guerra com Deus. Agora a cortina do véu se rasgou, e hoje nós temos liberdade, livre acesso à presença do Senhor. Isto é uma verdadeira paz, é estarmos reconciliados com Jesus, é estarmos reconciliados com Deus. Isto é a verdadeira paz, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. É por isso que muitos não entendem que pessoas perdem o emprego. É por isso que muitos não entendem que estão nos hospitais acamados com câncer e tantas outras coisas. Por isso que as pessoas não entendem que as pessoas estão lutando, batalhando, sofrendo, chorando, mas mesmo assim o sorriso no rosto e glorificando ao Deus vivo. O mundo não entende isso.
Isto é paz, isto é paz. Que meio às coisas, eu fui visitar uma irmã esses dias com tantos problemas, filha sendo assaltada, filho num mundo perdido, as coisas assim não indo bem, mas mesmo assim nunca vi esta irmã murmurar. No período que eu fiquei ali, ela só sorriu, ela só disse: pastor, vai dar tudo certo. Parece que a fé dela é maior que a minha até. Isto é paz, meu irmão. O mundo não entende isso, mas Jesus nos garante esta paz, que não é uma tranquilidade apenas, mas é a certeza que Jesus Cristo, quando voltar, nós estaremos com Ele a eternidade. Louvado seja o Senhor. Isto, meus irmãos, é muito contrário do desânimo. Infelizmente o desânimo está impregnado nas pessoas, de todo mundo. Às vezes as pessoas dizem: é porque eu moro aqui, é porque eu moro nesta casa, é porque eu moro nesta cidade. Meus irmãos, tem pessoas desanimadas em Paris, vizinho da Torre Eiffel. Tem pessoas desanimadas na Inglaterra. Tem pessoas desanimadas nos melhores países, que as pessoas julgam. Todos os lugares e em todos os tempos houve desânimo. E o desânimo nos impede de ser aquilo que Deus determinou que nós fôssemos. Nos impede de aproveitar o melhor da vida. O desânimo sufoca e mata todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos, e nos faz parecer mais um em meio à multidão. Isto é o desânimo. Eu quero, meus irmãos, ler com vocês aqui a palavra de Deus, o que diz em Filipenses, no capítulo de número 2, e no versículo de número 2, Deus usando o apóstolo Paulo, ele diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 2, exortando ou ensinando a igreja de Filipos, ele diz assim, desde o versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai com a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Deus usa o apóstolo Paulo, para dizer à igreja em Filipos: sejam animados, não fiquem desanimados, todos têm o mesmo ânimo, porque Jesus é a nossa paz verdadeira. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o desânimo não é algo simples como nós pensamos. Às vezes pensamos: eu estou desanimado, ou aquele irmão está desanimado. Não é algo simples. Nós vamos ver aqui alguns efeitos do desânimo. Eu enumerei aqui alguns efeitos do desânimo. O primeiro deles é que o desânimo nos identifica com o fracasso. O desânimo nos identifica com o fracasso. Eu nunca vi alguém crescer na vida desanimado, permanecer desanimado. Eu nunca vi alguém ser bem sucedido com uma vida toda desanimada. O desânimo nos identifica com o fracasso. Uma pessoa desanimada, ela não vai muito longe. Uma pessoa desanimada, ela não galga passos. Uma pessoa desanimada, ela não conquista. Ela não cresce, ela não expande. E nós estamos vivendo em um tempo, em um ano, que a nossa convenção, a nossa igreja, a nossa denominação está pregando, está ensinando, e está profetizando e declarando que 2013 será o ano do crescimento, está sendo o ano da expansão. Mas eu nunca vi alguém crescer desanimado. O desânimo só nos regride. O desânimo nos faz olhar para trás. O desânimo nos faz andar para trás. O desânimo, em segundo lugar, faz com que as dúvidas controlem as nossas ações. A nossa fé tem que controlar as nossas ações e não as nossas dúvidas. O apóstolo Paulo diz: a nossa vida, ela não é por vista,
não é algo palpável, não é algo visível, mas a nossa vida, ela é por fé. Ela é por fé. Então, meus irmãos, quando as suas ações são controladas pelas suas dúvidas, você precisa vigiar, estar atento, porque é um sinal do desânimo. O desânimo mata toda a nossa criatividade. Um funcionário que não está animado, que está desanimado, é um funcionário que não produz. Um pregador, ou um pastor, ou um líder de louvor, ou alguém, um crente, que está desanimado, ele não produz, ele não evangeliza, ele não fala do amor de Deus, ele não mostra testemunho. Mata toda a criatividade. O desânimo é uma praga. O desânimo é algo que contamina. O desânimo nos faz perder o foco. O desânimo nos faz perder o foco. Quando as pessoas estão desanimadas, elas não olham mais para Jesus, elas não olham mais para o Cordeiro. As pessoas desanimadas, elas não olham mais para o bem maior, elas olham a sua visão, ela é limitada, ela é pequena. Quem está desanimado perde totalmente o foco. A gente vai cavando ainda sobre o desânimo e a gente vê que o desânimo paralisa a fé. As pessoas desanimadas não acreditam no sobrenatural. As pessoas desanimadas não acreditam, e você vai falar com uma pessoa e dizer: ah, pastor, não dá. Ah, ô irmão, não dá, não tem jeito. Já foi orado, já foi consagrado, já foi pregado, não tem jeito. A fé dessa pessoa, ela é muito fraca. Pessoas desanimadas reclamam de uma dor na alma. Ela não sabe o porquê, não sabe a razão. Às vezes sabe, mas a dor nela é na alma. Ela reclama de uma dor na alma. As pessoas desanimadas veem os problemas com uma lente de aumento. Elas fazem de um copo de água uma grande tempestade. E elas começam a dizer: nunca vai dar certo, nunca vai conseguir. E palavras extremas. Sempre foi assim. Nunca vai dar certo. Nunca deu certo. Não é agora que vai dar. As pessoas, elas veem os problemas com uma lente de aumento. O Senhor está dando um diagnóstico aqui. Será que você se encaixa nisso? O Senhor está receitando vocês. Será que você se encaixa nessa situação? São esses os seus sintomas, meus irmãos? Vem os problemas com uma lente de aumento, não tem mais criatividade, perdeu o foco, não tem uma vida de fé mais, reclamam de uma dor na alma. Uma pessoa desanimada, ela vê a vida com uma cor cinzenta, nada é colorido para ela, nada tem graça, nada mais tem sabor. A pessoa desanimada é uma pessoa muito problemática, e que a igreja precisa orar. Não é só porque é desanimado ou desanimada. A guerra é muito mais forte e mais ferrenha do que nós pensamos. Uma pessoa desanimada, ela perde totalmente a sua produtividade. Uma pessoa desanimada, ela perde o interesse pelas coisas cotidianas, perde o interesse pelas coisas mais normais. O levantar para ela é um sacrilégio. De novo aquele serviço, de novo aquele trabalho. Pessoas desanimadas às vezes convidam as pessoas: vamos à igreja, mas de novo, não quero. Vem as coisas, perde as coisas mais simples do cotidiano. Pessoas desanimadas às vezes não têm mais vontade de tomar banho, de escovar os dentes, as coisas mais simples do dia a dia. Pessoa se sente oprimida, aflita. Ela escolhe viver isolada, segregada de tudo e de todos. Não quer que ninguém o veja, não quer que ninguém o converse. Uma pessoa desanimada dessa forma não quer mais vir à igreja. E ao contrário, meus irmãos, é justamente ao contrário. Quando nós estamos mais fracos, é que nós temos que aumentar mais a nossa intensidade.
E às vezes, eu não vou porque eu estou cheio de problema, eu estou desanimado. Mas é aí que você tem que vir, para você se reabastecer da palavra, dos louvores, para que Deus faça uma obra poderosa na sua vida. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite, Deus está falando através da internet, Deus está falando com vidas. Escolhe viver isolado. Pessoas desanimadas podem até tentar o suicídio, leva à depressão. E essas pessoas têm frases costumeiras, e as frases delas são o conformismo. A vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo, não vale a pena lutar. Mas como não ficar desanimado com esta situação? São frases corriqueiras. Como não ficar desanimado com uma família totalmente avessa? Como não ficar desanimada com esse trabalho que eu tenho? Como não ficar desanimado com esse salário que eu recebo? Como não ficar desanimado com... E coloca problemas. As frases delas, e cuidado, queridos, que o desânimo é contagioso, ele pega. Se você ficar do lado de uma pessoa 2 minutos, você vai se tornar também desanimado. Mas Deus me deu uma palavra, como vencer o desânimo. E Deus manda eu te dizer nesta noite, eu estou aqui, meus irmãos, na incumbência na responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a sua vida. E Deus colocou bem forte no meu coração essa mensagem. E Deus manda eu te dizer o seguinte: o que Ele disse para o povo de Israel em Isaías 43, versículo 1 a 5. Ele diz para você nesta noite que entrou aqui, e talvez até deu sorrisos, abraços, cantou, mas os problemas do dia a dia parece que tem afogado a sua história. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite desta forma: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, que te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, diz o Senhor nesta noite. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, você não estará sozinho. E quando pelos rios tu passares, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus nesta noite, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate à Etiópia. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor fala contigo. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificados. Eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. Versículo 5 diz assim: não temas, pois eu sou contigo, diz o Senhor. Você está passando, mas você não está passando sozinho. Há um general do teu lado, há alguém que está intercedendo por você, alguém que te ama, alguém que te escolheu dentro do ventre da sua mãe, e você não está sozinho. No final desta história, você verá o nome de Deus ser glorificado na sua história. Enquanto nós vivermos nesta terra, aprenda isso, nós passaremos tribulações. Nós não estamos isentos de dificuldade, nós não estamos isentos dos problemas. Nenhum de nós, a diferença é que Deus está do nosso lado. Essa é a única diferença de nós com o ímpio.
é que Deus está do nosso lado, nós não passamos sozinho. A mão de Deus está na nossa mão e Ele segura bem forte e diz: vem comigo, aleluia. E há momentos que Ele te pega no colo e você vê apenas duas pegadas, é de Jesus Cristo, Ele está te carregando, louvado seja Deus. Portanto, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: joga esse desânimo para o espaço, porque Deus é com você. Joga esse desânimo para onde você quiser. Não fique mais desanimado, meu irmão, com a igreja que você cultua, com a empresa que você está, aleluia, mas faça a diferença, porque Deus está com você, louvado seja o Senhor. Há um novo tempo para a sua vida, nós estamos profetizando nesta noite. Há um novo tempo, há um tempo de renovo, há um tempo que as promessas de Deus, elas se renovam na sua vida, na sua família, na sua empresa, louvado seja Deus. Sabemos que o mundo que vivemos com aflições, talvez é impossível, e é impossível não ficarmos desanimados às vezes. Todos nós ficamos uma certa feita desanimados, todos nós ficamos. Não podemos permanecer no desânimo e precisamos cortar quanto antes melhor, mas há momentos que passamos dificuldade. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, louvado seja Deus. O desânimo pode vir uma noite, o desânimo, às vezes nós reclinarmos o rosto no travesseiro, pode vir o desânimo sobre a nossa vida. Mas pela manhã Deus vem nos renovando, nos restaurando, falando conosco, nos dando novo ânimo, louvado seja o Senhor. O que Jesus disse para os discípulos é: tenha bom ânimo. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é: tem de bom ânimo, louvado seja Deus, porque eu venci o mundo. E quem está conosco é alguém que venceu o mundo, louvado seja Deus. Mas aí você me pergunta: pastor, como eu não vou viver com um mundo cheio de aflição? E não tem como não ter aflição, problema. Mas como é que eu vou viver sem desanimar? Nós seguimos alguns passos aqui. Primeiro deles, para você não permanecer no desânimo, para você não ir embora daqui desanimado, o primeiro passo deles é: lembre-se das vitórias do passado. Lembre-se das suas vitórias do passado. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que você está passando problema. Eu tenho certeza que não é a primeira situação constrangedora, não é a primeira situação difícil que você está passando. Eu tenho certeza que Jesus já te deu livramentos em muitas, então traga a tua memória. Eu me lembro de Davi. Davi, ele foi lá para enfrentar o gigante, e ele diz: olha, eu quero enfrentar o gigante. Ele pequeno, baixo, estatura, todos sabem a história. E aí disse: não tem como, você não pode, não vai ter jeito, você é muito pequeno. Esse gigante é experimentado em batalhas, e talvez num momento ali os seus irmãos também o zombando, todos contra ele. E é difícil permanecer quando todos estão contra, quando as circunstâncias todas estão contra, quando as pessoas todas estão contra, é difícil. E eu penso, conjecturando aqui a história, eu penso que Davi por um momento parou, e Davi pensou o seguinte: meu Deus, como que eu não posso ter vitória sobre esse gigante? Senhor, todos estão falando, Saul aí está dizendo, Saul está dizendo que eu não tenho como, não tenho, será que realmente não tenho? E ele começa a ver o problema com uma lente de aumento, e olha que o gigante era gigante, e vendo com aumento, lente de aumento ainda. E aí ele para e pensa, e eu fico pensando assim, que veio aquela bolinha nele assim, ele pensa. E aí Deus traz à memória dele o seguinte: lembra quando você estava lá nas ovelhas? Lembra quando foi o urso lá? Eu te ajudei. Eu te ajudei. Você venceu, Davi? É, Senhor, eu venci. Lembra aquele outro dia que foi o leão lá? Lembro. Eu te ajudei, Davi. Eu te ajudei e te dei vitória. Eles eram maiores que você, Davi, eram mais ferozes que você eram. Tinha possibilidades? Não tinha. Eu te ajudei lá, porque eu não posso. E ele agora estufa o
peito. E ele vai com coragem e diz: olha, é o seguinte, Deus me livrou no passado, Deus me livrou contra o leão, Deus me livrou com o urso, e não vai ser esse gigante que vai me derrubar. Louvado seja Deus. Louvado seja, não é o teu primeiro problema, não é a tua primeira aflição, não é a tua primeira dificuldade. Lembre-se das vitórias que Deus já te deu, e assim como você venceu, você continuará vencendo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Trate de aumentar essa autoestima. Trate de não ficar mais desanimado com os problemas. Maior é Deus que está com as nossas vidas. Maior é Deus. Oh, aleluia. A sua empresa já passou algo pior que isso. A sua vida financeira já passou algo pior que isso. O seu ministério já passou algo pior que isso. A sua família já passou por problemas piores que isso. Deus te deu vitória. Deus continuará te dando vitória, mas permaneça sendo fiel ao Senhor. Porque é lindo cantarmos aqui, meus irmãos. Quero ser como Jó. É bom cantarmos aqui, mas precisamos viver isso. Aquela palavra daquela música é muito forte. Ela é muito forte para ser cantada. Mas nós precisamos cantar mais do que com os nossos lábios. Precisamos cantar com a nossa vida. Se Deus nos der, amém. Se Deus não nos der, continua sendo amém. Louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, e o rei Nabucodonosor disse assim: ó, vai tocar novamente a cítara, vai tocar a harpa, vai tocar a trombeta, e novamente vocês vão ter que se prostrar e adorar as pessoas. Eu vou te dar uma nova oportunidade, falou para aqueles 3 judeus, e se vocês não adorarem, vocês serão lançados na fornalha ardente de fogo. E aí eles diz assim para o rei Nabucodonosor: não precisa perder o seu tempo, não precisa mandar tocar nada, porque nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar outros deuses, nós não vamos negar o nome do Senhor. E ele disse: quem é este Deus que poderá livrar das minhas mãos? E ele diz: o Deus que nós servimos é que poderá livrar das suas mãos. Mas eu digo mais: se ele não livrar, não tem problema, eu fico a eternidade com ele. Se ele não me livrar da fornalha, não tem problema, eu morro lá e vou passar com ele. Essa tem que ser a nossa postura. Essa tem que ser o nosso norte, a nossa visão. Não precisa ficar desanimado. Não precisa ficar desanimado com os problemas, com o dia a dia, com a igreja, com todos os problemas, coisinhas de relacionamento. Não precisa ficar desanimado com isso. Sair da igreja, sair da comunhão com Deus, não é a tua primeira dificuldade, não é o teu primeiro desafio. Deus está do seu lado. Segundo lugar, para nós vencermos o desânimo, elimine todas as influências negativas da sua vida. Elimine todas as influências negativas da sua vida. Jó tinha amigos ali, influência negativa, e ele orou para esses amigos, mas a Bíblia diz que ele não permaneceu junto com os amigos. Elimine programas de TV, meu irmão. A gente vê aqueles programas que são negativos. Elimine novelas, elimine isso. Elimine aqueles programas que só falam de assassinato, de morte, que pinga sangue pela TV. Elimine isso. Esses dias eu assisti o da Atena e já saí assim em casa. Já saí esperto, falei: vai que alguém mata eu aqui. Saí esperto já. A gente fica desesperado, vê tantos problemas, a gente sai
de casa, ungindo, orando, abençoando, Senhor, protege e vai. Elimine isso, meu irmão. Aquilo que te traz desespero, aquilo que te traz angústia. Elimine aquelas fotos que te traz problema. Exclui aqueles arquivos, aqueles e-mails, tudo aquilo que te traz tristeza, abandone isso. Faça como Jeremias, que escreveu em Lamentações. Olha que livro legal de depressão. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Jeremias estava desanimado e ele escreve Lamentações. Mas no capítulo 3 e no versículo 21, Jeremias diz: eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória aquilo que te traz bênçãos. Coloque louvores em vez de colocar aquelas músicas de traição. Coloque uma pregação em vez de assistir aquelas coisas que não edificam. Coloque um DVD de mensagem. Elimine as coisas. Faça uma limpeza na sua casa de tudo aquilo que traz desespero, tristeza, abandono. Tira da sua casa, varre a sua casa. Tire isso. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4. Paulo também trata sobre isso. Filipenses 4:8. Nos diz assim. Olha só que Paulo diz à igreja: elimine aqueles pensamentos contrários e faça o que a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há de alguma virtude, qualidade, se há algum louvor, nisso pensai, nisso pensai, nisso pensai. As pessoas dormem com problemas, colocam a cabeça no travesseiro e só pensam em problemas, só pensam em circunstâncias erradas. Paulo diz ao contrário: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. As pessoas dormem tentando maquinar como fazer para se vingar de alguém, como fazer para o irmão, para a irmã, como falar: para com isso. Tudo que é de boa fama, tudo que é amável, nisso pensai. Elimine as influências negativas da sua vida. Terceiro, multiplique o seu conhecimento sobre as promessas de Deus na sua vida. Multiplique os seus conhecimentos sobre as promessas de Deus na sua vida. Você sabia, meus irmãos, que existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus? Promessas, e às vezes se detemos com coisas pequenas, e isso nos traz desespero, isso nos traz desânimo, e o desânimo nos identifica com fracasso, perde o foco, perde a criatividade, perde a produtividade. O desânimo traz tudo isso, porque não entendem as promessas de Deus, ficam desanimados à toa, ficam desanimados por qualquer coisa, ficam desanimados por besteiras. Multiplique o seu conhecimento sobre as promessas de Deus. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquela palavra de promessa para a sua vida. E diga: mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu estou com luta, mesmo que eu estou com dificuldade, eu vou morar no céu, porque eu sei disso. Jesus vai voltar, é uma promessa. O Senhor está comigo, é uma promessa. E quando nós conseguimos encher a nossa mente da palavra, encher a nossa mente da palavra, não há lugar, não há espaço para desânimo,
Não há espaço para desânimo quando enchemos a nossa mente da palavra de Deus. Não há lugar para desânimo. Sapato furado, meu Deus, sapato furado. Israel andou 40 anos com um sapato. A roupa não envelhecia. As roupas não. Deus cuidando do povo, dando maná para o povo. Jesus, no Evangelho, diz assim: que se as aves não passam necessidade, elas andam bonitas, porque nós vamos ficar tristes, porque nós vamos ficar desesperados. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos animais, Deus também cuidará de nós. É nós aprendermos a viver na dependência de Deus, irmãos. É aprender a viver na dependência do Senhor. Esses dias conversando com o irmão lá na faculdade, ele disse que não tinha nem, estava passando muita necessidade, a igreja não sabia disso, muita necessidade, e ele orando com a sua esposa, e não veio desânimo na vida deles, mesmo passando dificuldades, necessidades. Eles: olha, eu estou com uma vontade de comer uma assim, e batia na porta e vinha na casa dele. Sempre Deus suprindo, até que Deus abriu a porta de emprego para ele. Daí ele foi caminhando, mas nas dificuldades ele aprendeu a viver na dependência de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós sabemos louvar a Deus quando está tudo na bênção, mas não sabemos a louvar a Deus quando também estamos na dificuldade. No mundo passareis aflições, mas Jesus disse: mesmo com aflições, tenham bom ânimo. Ou seja, em outras palavras, mesmo com aflições, não desanima. Isso não é razão de você sair da igreja. Isso não é razão de abandonar sua família. Isso não é razão de jogar tudo para o alto. Isso não é motivo. Jesus te alertou. Jesus está te alertando. Você vai passar problema. Esta não é a primeira dificuldade, e eu também te digo que não é a última também. Você passará por muito mais enquanto estiver aqui, mas não é motivo de abandonar. Não é motivo de largar. Não é motivo de sair da presença de Deus. Não é motivo, irmãos. Multiplique o seu conhecimento com as promessas. Leia a Bíblia. Anote as mensagens aqui pregadas. Quando você estiver naquele momento de dificuldade, recorra lá ao seu caderninho. Que mensagem que o pastor Dorival pregou? Vamos ver lá, olha. Transformando pedras em pão, meu Deus. Leu isso aqui, renovou ao dia, renovou a vida. Multiplique as promessas. Deus fala através da Bíblia, Deus continua falando através dos seus profetas. Multiplique o seu conhecimento da palavra, encha a sua mente da palavra. Quando nós enchemos a nossa mente de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é de paz, tudo aquilo que é de amável, quando nós colocamos isso na mente, e sabemos que Jesus vai vir, que o nosso descanso não é aqui na terra, não há lugar para o desânimo, não há lugar para isso. E aí, consequentemente, não há lugar para fracasso, consequentemente, não há lugar para o fim da produtividade, consequentemente não é o lugar para a perda da fé. As coisas não estão vindo bem lá na sua empresa, no seu trabalho, continue orando, continue fazendo as coisas bem feitas para o seu patrão. Fazendo isso, você estará glorificando ao nome de Deus também. Deus está vendo ali o seu sofrimento. Deus está vendo que o salário talvez não é aquilo que você gostaria, que às vezes a função que você está não é aquilo que verdadeiramente você queria, mas você ora e diga: Senhor, aquilo que é nas minhas mãos eu vou fazer bem feito, e o Senhor sabe da minha dificuldade, então abre uma porta para mim. Mas não desanima, não faça de qualquer jeito, não larga lá, sabe? Não, meus irmãos,
Deus tem muito mais para nós, e é promessa de Deus. Multiplique o seu conhecimento sobre as promessas, leia a Bíblia, lembre-se das mensagens pregadas que falou com você, das promessas que Deus te fez quando levantou um profeta para ir até você e profetizar. Traga à sua memória isso. Quantas vezes no nosso ministério passamos assim também, passamos momentos também, todos passam, e aí nós se lembrávamos das promessas que Deus tinha feito há anos atrás. Deus levantou um profeta, disse isso, e aí seguia em frente, tocava o barco. Deus levantou aquele dia. Às vezes já fui na agenda lá, eu anoto as mensagens, quando Deus fala comigo, vou lá. Deus falou aquele dia para mim, então não é para mim desistir, porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Como vencer o desânimo, pastor? Como vencer o desânimo? Deus está te respondendo. Como não ficar desanimado com uma família desse jeito? Como não ficar desanimado com uma empresa assim? Como não ficar desanimado com uma função assim? Deus está te respondendo. Deus está falando com você. E em último lugar, para nós encerrarmos, compartilhe com as outras pessoas as bênçãos que Deus tem para você e para outros. Às vezes encostamos em alguém e só falamos problemas, só murmuramos. Eu quero te dizer o seguinte: acabe com a murmuração, ou senão a murmuração vai acabar com você. Acabe. Quando encostar alguém do seu lado, fale das bênçãos de Deus, fale daquilo que Deus tem feito, fale daquilo que Deus tem falado. Você viu aquele culto, você viu aquela pregação, você viu aquele louvor, Deus está me abençoando. As coisas não estão dando tanto certo assim, mas eu creio que vai dar certo, pela fé. Quando falamos, compartilhamos as bênçãos de Deus, compartilhamos, as pessoas do nosso lado serão contagiadas, e as pessoas falarão bênçãos, e as outras pessoas irão contagiar as outras pessoas, e falarão também as bênçãos de Deus, e as outras pessoas vão contagiando, e o Evangelho vai crescendo, vai expandindo, e Jesus Cristo vai sendo exaltado, e Jesus Cristo vai sendo glorificado, e Deus vai abençoando a sua vida. Quanto mais falamos, mais Deus faz. Quanto mais falamos, mais Deus faz. Louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus. Compartilhe com as outras pessoas as bênçãos que Deus tem feito. Ajude as pessoas a tirar o desânimo. Fale coisas boas, fale coisas boas. Da sua boca saia tão só coisas boas. Ajude as pessoas. Nós vimos aqui quanto problemático é uma pessoa desanimada. Não é tão simples, o problema não é tão raso quanto nós pensamos ser. Pessoas desanimadas têm uma doença na alma, e precisamos falar coisas boas para elas. Portanto, meus irmãos, pense nas vitórias do passado, elimine as influências negativas de sua vida, multiplique o seu conhecimento sobre as promessas de Deus, compartilhe com as outras pessoas das bênçãos que Deus tem para você e para as outras pessoas. Como vencer o desânimo? Fazendo isso. A Bíblia diz em Salmos 34, verso 19, se não me falha a memória: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa, irmão. Eu aprendi que nenhuma treva, nenhuma luta, nenhuma aflição, nenhum problema, por mais que seja ele, é maior que o nosso Deus. Aleluia. Portanto, eu quero dizer para você nesta noite o que diz a palavra e o que o apóstolo Paulo é usado. Ele diz assim na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4 e no versículo 8 e 9, diz assim: em
tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos ficaremos, mas não ficaremos destruídos. Louvado seja o Senhor. Paulo diz assim, ficaremos perplexos com os problemas, mas não desanimados. Esse desânimo não é de Deus. Esse desânimo não é de você mesmo, talvez. Sabe, uma vez uma conjectura, uma ilustração, uma história, pelo amor de Deus. Diz que o diabo fez uma reunião no inferno e diz para os seus demônios, diz assim: veja alguma coisa, porque as pessoas estão indo à igreja. As pessoas precisam sair da igreja, consequentemente sair da presença de Deus. Achem alguma arma infalível para detonar as pessoas, para tirar elas da igreja, da presença de Deus. E passou o tempo e eles foram à pesquisa para ver qual era a arma. E aí fizeram uma nova reunião e chegou lá um demônio e diz assim: eu achei a arma secreta. E ele disse: qual foi? Se der certo, eu vou multiplicar o seu poder. E ele disse: eu achei. Eu fiz um teste, um laboratório, e injetei o desânimo em muitas pessoas, e as pessoas realmente saíram. O desânimo é a arma secreta. O desânimo tem tirado as pessoas do caminho de Deus. O desânimo tem tirado as pessoas do verdadeiro foco. O desânimo tem tirado as pessoas de vivenciarem o melhor de Deus para elas. Deus só não dá mais por causa que as pessoas andam desanimadas. Eu quero orar pela sua vida neste momento. E você que Deus falou com você nesta noite, eu quero te convidar a você sair do seu lugar agora com um passo de fé, e para você expulsar todo tipo de desânimo da sua vida e da sua história, e dizer: desânimo nunca mais. Posso até ficar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Louvado Deus. Se você acredita nisso, sai do teu lugar, enquanto o louvor vai estar aqui adorando a Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua vida, juntamente com o pastor Dorival, com o pastor Ednei, com o pastor Evandro. Nós queremos orar pela sua vida. Aleluia. O desânimo não pode te vencer. O desânimo não pode te vencer. O desânimo não pode vencer a tua família. Quantas mães que estão desanimadas, quantas mães que estão desanimadas com filhos, quantos pais que estão desanimados com filhos, quantas esposas estão desanimadas de casamento. Vem em nome de Jesus. Você não vai levar embora esse desânimo. Você não vai levar embora esse desânimo. Vem em nome de Jesus. Quantos ministérios afundados pelo desânimo, quantos levitas, pregadores, missionários que estão escondidos por causa do desânimo. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus e vem à frente agora em nome de Jesus Cristo. Quando as pessoas estão desanimadas porque estão enfermas, e esta enfermidade não tem resposta, esta enfermidade não tem vitória, esta enfermidade ela não tem sucesso. Venha, meu querido, venha, porque Jesus pode te curar nesta noite. Esse desânimo pode ir embora. Jesus pode te curar nesta noite. Sai do teu lugar, não leve para casa esse desânimo. Em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida. Oh, louvado seja Deus. Pastor Dorival está orando. Louvado seja o Senhor. Nós vamos estar intercedendo, orando pela sua vida. Desânimo, como vencer o desânimo? Pense nestas coisas e você será mais do que vencedor em nome de Jesus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não
a fé de Abraão. Espírito Santo de Deus, ó Deus que tem todo o poder, ó Deus, dono de toda a glória, Pai, nós queremos pedir a restauração da Tua igreja, nós queremos pedir o reânimo na Tua igreja, ó Deus, aquele que está caído, restaura, ó Deus, aquele que está desanimado, levanta, ó Deus. Ó Deus, com o sopro do Teu Espírito Santo, com a Tua boca, Pai. Ó Deus, com o simples sopro o Senhor pode levantar aquele que está caído, aquele que está desanimado, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo nesta noite, ó Deus, venha restaurar, Senhor, toda alma desanimada, toda alma caída, Pai. Toda alma prostrada diante de problemas, diante de dificuldades, em nome de Jesus, ó Pai, nós te clamamos e pedimos, é a Tua igreja, restaura a Tua igreja, restaura o Teu povo, ó Deus, nos dê ânimo, fôlego para caminharmos, para continuarmos a luta, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, nós buscamos a Tua face, nós buscamos a Tua força, Pai, ó, o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Se tudo está difícil, a multidão. Não esqueça da palavra de Deus, querido. É a palavra de Deus que alimenta você. Você está desanimado, está fraco, precisa se alimentar da palavra de Deus, das promessas de Deus, dos testemunhos, do que Deus fez no teu passado. Não é agora que Ele vai te abandonar. Ele nunca te abandonou. Ele continua te cuidando, livrando você. Quantas vezes Ele te livrou, Ele vai continuar te livrando. Ele não vai te deixar. Jamais te abandonarei, diz o Senhor, jamais te deixarei. O grande problema é que nós deixamos Deus, nós abandonamos Deus, nós desistimos da luta, quando Deus, Ele não desiste da luta, Ele não desiste de você. Se apegue nas promessas, se apegue na palavra de Deus, compartilhe testemunhos, não fique ouvindo besteiras, não fique ouvindo coisas ruins. Afaste de vocês esses noticiários, jornais que você espreme e sai sangue. Jogue fora isso, irmãos. Leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, cante louvores, adore o Senhor. Esta é a receita. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos viveríamos pela fé. E como ter fé se não estivermos apegados à palavra de Deus? Como ter fé se não adorarmos, se não buscarmos a presença de Deus, se não buscarmos a coisa de Deus? Aonde vamos ter fé para sobreviver nesse tempo difícil, queridos? Faça a tua parte. Deus, Ele faz a dele, mas você tem que fazer a tua parte. Que Deus abençoe você. Próximo domingo, dia de Santa Ceia. Quando você não ceia, quando você não toma ceia, você está testificando, você está dizendo para o diabo que você não está em comunhão. E aí ele toca na tua alma, aí ele toca na tua família. Acerte-se diante de Deus, conserte-se e venha no domingo que vem dar um lado de vitória. Participe da Santa Ceia, participe da comunhão, junte aos seus irmãos. Não há pecado que não seja perdoado por Deus.
Deus abençoe você. Quarta-feira temos culto normal, é feriado. Uma ótima oportunidade para você estar aqui na igreja. Quarta-feira e domingo, Deus conta com você aqui. Que Deus abençoe você. Dá um abraço no teu irmão e vença o desânimo. Diga para ele: irmão, vença o desânimo aí. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não